gente, basicamente todo ano eu tento fazer uma faxina assim geral no meu quarto, só que eu identifiquei recentemente que o estado do meu material está caótico. Esse estojo, por exemplo, que está azulzinho, brilhante pra vocês hoje, ele tava preto. Então eu fui, passei um paninho e falei, a coisa tá feia, a gente precisa dar um jeito nisso. Então nesse vídeo a gente vai basicamente limpar todos os meus materiais, tipo godê, copo, a gente vai lavar, vai ver o que precisa fazer. Basicamente a gente tem alguns compartimentos, alguns departamentos aqui no meu quarto-ateliê, como eu carinhosamente chamo meu quarto, que também é meu ateliê, que também é meu cantinho de estudos, pra gente poder fazer essa faxina hoje. Então o primeiro é esse daqui, que é a minha mesa. Basicamente aqui fica os materiais que eu tô usando no momento, não é uma coisa que fica fixa. O que é fixo daqui são basicamente os porta-materiais. E aí eu tenho uma xícara com um marcador, daí eu tenho esses porta-lápis aqui, inclusive essa latinha eu acabei de surrupiar da mesa de Natal. Então eu peguei essa lata de biscoito pra colocar material, pra colocar esses lápis de cor. Eu também ganhei essa xícarazinha aqui e eu tô colocando lápis por enquanto, mas eu não sei se vai ficar, se vai manter, porque a gente vai também decidir essas coisas de organização nesse vídeo. Daí eu tenho esse outro porta-lápis, tem caneta, tem lápis, tem estilete, e daí beleza, aqui fica basicamente quando eu tô estudando as coisas da faculdade, quando eu tô desenhando as coisas de desenho. Não é tão fixo, a não ser por essas partes que eu mostrei pra vocês. E aí tem esses outros departamentos aqui, que são parte da minha cama, que eles são a parte mais caótica de todo. Ó, o outro departamento é esse daqui, basicamente é uma parte da minha cama, como vocês podem ver. E aqui é uma área que eu não uso tanto assim, tipo, de dia a dia, mas eu guardo muita coisa. Então, basicamente, o que eu vou imprimindo de texto da faculdade, caderno, as coisas vão ficando nessa parte aqui. Aí aqui tem, tipo, post-it, umas coisinhas de papelaria. Dentro dessa caixinha deve ter, tipo, grampo. Aquela lousinha ali que eu tenho que consertar. Marca-página dentro desse copo. E aqui ficam agendas e livros, coisinhas que eu não uso com tanta frequência, mas que eu preciso pegar em algum momento do mês, por exemplo, meu caderninho de finanças ali. E aqui embaixo tem um armário onde eu guardo bastante tralha. É o armário das tralhas. Fica meus desenhos antigos, é um monte de caderno antigo também, alguns livros. E aqui está o antro da perdição. Essa daqui é a parte que eu tô mais preocupada. Na verdade, eu diria que essa daqui é a inspiração pra esse vídeo, gente. Foi desse caos aqui que eu falei, eu preciso tomar alguma providência em relação à vida dos meus materiais. Aqui é uma área que eu guardo papel, eu guardo classificador com desenhos, eu guardo os meus setbooks, tintas, telas. Aí tem esses materiais que eu usei pra fazer embrulho de Natal, também tô deixando por aqui. E essa área, na verdade, é uma área que eu planejo colocar uma outra prateleira em cima pra poder melhorar a organização disso. Mas até isso acontecer, eu preciso fazer funcionar. E no momento não está funcionando. Tem marcador, tem as coisas de aquarela, tá tudo misturado aqui. Essa caixa também foi uma aquisição agora do Natal que eu quero usar pra armazenar alguma coisa. A gente vai fazer isso aqui funcionar, gente. Mas essa é uma área muito importante que precisa ser mais funcional. Bom, gente, então começando a nossa faxina, eu resolvi ir pra esse cantinho que era o que tava mais debilitado, como vocês viram aí. E na verdade também porque ele é uma parte que tem muita poeira, ele fica aqui perto da janela, então acaba acumulando poeira com mais facilidade. Daí eu resolvi começar por ele, já fui limpando ali todos os objetos, todos os materiais, tinha algumas caixas e tal, e vendo também o que eu ia precisar tirar daqui pra limpar, tipo, colocando em cima da mesa, e o que eu já podia deixar mais ou menos organizado. Então aí nessa caixa que eu tô limpando tem alguns sketchbooks, eu não mudei muita coisa por dentro, realmente só passei o paninho ali, limpei ela por fora. Também tinha uma caixa com tintas, alguns classificadores cheios de desenhos que eu vou organizar mais pra frente. E aí, eu tô limpando essa mesinha, gente, ela não é parte da minha cama que nem o resto das coisas, né? Ela, na verdade, é um móvel que a gente fez depois. Então ela tem rodinhas e ela sai desse compartimento, só que por algum motivo, por algum tempo, eu meio que esqueci disso. Aí depois eu falei, eu posso tirar daqui pra limpar, né? E parar de acabar a minha coluna. Eu fiz isso. Então eu aproveitei até pra pegar umas coisinhas que estavam ali soltas, caídas lá atrás, na parte de baixo da cama, né, que é meio que oco assim. Aí eu tirei esses papéis e voltei pra fazer essa arrumação aí das coisas que estavam dispostas nessa mesinha. Então eu separei dois classificadores. Um classificador eu coloquei só os estudos, tipo de desenho ou de cursos, de aulas que eu dei, também de cursos que eu fiz. E aí o outro eu deixei algumas ilustrações soltas que estavam aqui. Vocês podem ver que ali também estavam os meus papéis de aquarela, prancheta, deixei tudo limpinho e aí coloquei a mesa de volta no lugar pra voltar e organizar essas coisas também. Uma coisa que eu fiz também foi organizar os papéis, porque eu tava com todos os meus papéis ali naqueles dois sacos e os sacos já estavam rasgadinhos, então eu tirei daqueles, só que aí depois eu também tive esse momento de crise de pensar, meu Deus, onde é que eu vou colocar isso agora que eu tirei? Mas aí eu lembrei que eu tinha um saco de alguma coisa de Natal que eu ganhei esse final de ano, e aí eu aproveitei eles pra poder armazenar esses papéis. Aí eu coloquei todos juntos em um saco só, e aí por enquanto vai ficar assim. Não
não é o ideal, eu queria que fosse diferente, mas realmente eu não tenho nada pra armazenar agora. Os meus classificadores já estão todos ocupados e eu tô pegando um pouco de raiva de classificador, porque com o tempo, quando você não abre muito eles vão ficando com elástico folosado. Então eu não tô querendo mais investir em classificador, até porque eu já tenho pelo menos uns 20 aqui. Uma outra coisa que me deixou pensativa, eu não sabia direito o que fazer, foi essa sacola que eu tava guardando retalho de papel, retalho de EVA e tudo mais. Gente do céu, eu tô acumulando isso há não sei quanto tempo. E eu juro pra vocês, não é tralha, eu uso, tá? Eu usei, inclusive, recentemente que a gente foi fazer um aniversário aqui em casa. E eu acabei fazendo um cartaz com o tema de Stranger Things. Aí eu fiz os pisca-piscas com EVA e aproveitei muito esses pequenos recortes de EVA que eu tenho aqui. Então, eles são úteis. Mas é isso, eu acabei tirando ali o excesso do que eu não precisava mais, do que era muito pequenininho. E aí eu, ao invés de deixar na sacola, coloquei dentro dessa eco bag. Vocês podem ver que eu tentei guardar dentro desse gavetão aqui da cama, mas não tinha mais jeito. O gavetão já tá cheio de coisa. Daí tava tudo ok, vamos pra jornada da mesa então. O que eu tirei da mesinha que eu ia limpar, eu já deixei em cima da mesa, tipo os estojos, as coisas de caneta e tudo mais. Tinha também essas caixinhas, pra gente ver o que ia ficar, o que não ia e se eu ia mudar de lugar. Daí eu terminei deixando as coisas que estavam dentro da caixa vermelha na caixa verde, que era maior e dava pra colocar até umas colas, outras coisas que eu mostro pra vocês mais à frente como ficou. E resolvi deixar essa caixinha então pra guardar os meus adesivos, que antes estavam nessa necessaire transparente, que aí depois eu dei uma outra função. Então eu meio que troquei as coisas de lugar, fui tirando ali também pra ver o que eu não ia mais querer. Essa coisa dos retalhos de papel é a mesma situação. Então são coisas que eu uso, talvez assim, não com tanta frequência, mas eu uso de vez em quando eu quero fazer uma colagem ou quando simplesmente algum papel eu acho muito lindo e eu não consigo me desgarrar dele. Aí vocês sabem quando a gente tá fazendo aquela faxina em casa e começa a mexer em coisas do passado que a gente não lembrava? Comigo aconteceu isso, só que no caso com desenhos. Eu comecei a achar uns desenhos antigos. Achei um desenho antigo. Acho que aqui é outro. Ai, gente, tem dois. Aqui a gente tem uma novias, eu acho. Ah, é isso mesmo, tá escrito aqui. Noiva, caso não fique claro. E aí tem essa princesa também, caso não fique claro. Caraca, isso aqui é antigo, viu? Eu não sei nem dizer que idade foi que eu fiz isso aqui. A folha já tá até amarelando, meu Deus. É uma relíquia. Não lembrava que eu tinha isso aqui, eu vou deixar lá pra colocar junto com esses outros desenhos antigos aqui e colocar na pasta. A minha arara, eu doei a arara, agora eu tenho um guarda-roupa, o gato. Show de legal, né? É igual o Pedro. Por que você não coloca? Enfim, saindo um pouco desse momento nostálgico, na verdade eu ainda achei mais alguns desenhos, vocês vão ver aí. Eu voltei pra arrumação ali dos papéis, descartei algumas coisas e resolvi guardar o restante ali dentro daquela necessaire, que era onde antes estavam os adesivos. Então a gente já consegue liberar um pouquinho mais de espaço dessa mesa, agora que eu consegui organizar as caixinhas, e a gente vai pra parte dos materiais mesmo. Eu limpei tudo, gente, de caixa a material, e aí já consegui guardar algumas coisas de volta na mesinha. Não ficou assim, eu acabei mudando um tempinho depois, vocês vão ver mais pra frente, mas pelo menos estava organizado. Ah, e aí eu me lembrei disso, né, gente? Já fazia um tempo que eu queria colocar alguma luz aqui nessa parte, que ela fica meio escura por ser, tipo, embaixo da cama, né? E aí eu tirei esses pisca-pisca da árvore de Natal. Não, brincadeira, ele tava em outra decoração aqui, não tava usando. E aí eu resolvi colocar ele na parte ali da mesa pra dar um pouco mais de vida e também pra dar uma iluminadinha nessa área. Esse foi um momento também de destruição de coluna, né? Porque eu tinha que ficar indo lá atrás e ficar suspendendo a cabeça pra colocar e aí minha gente já tava acabada totalmente. Mas resiliência, vamos terminar esse destragamento. E aí eu persisti e a gente tem um cantinho iluminado, olha que fofinho. Eu não vou mostrar lá embaixo que a coisa tá feia, mas só desliga aqui rapidinho pra vocês terem ideia da diferença. Ó, ele é assim apagadinho. E vira uma balada mais soft e paz. Aí vai ser bom porque diminui um pouco dessa escuridão aqui quando eu quiser mexer nesse espaço, mas ainda tá aconchegante, ainda tá fofo. Ó, aqui eu coloquei os papéis. E aí tudo que eu arrumei eu coloquei aqui, tá ofegante, que eu tô cansada muito mais. Mas a gente vai até o fim.
Aí possivelmente eu vou colocar pisca-pisca nessa parte aqui também, porque ela também é escura e tem como eu colocar a mesma situação dali, né? Nossa, gente, tá horrível essa parte aqui, mas eu não vou ficar vendo isso, né? Tipo, é só pra iluminar mesmo. E aqui também. Aí assim que eu tirar meu pisca-pisca da árvore de Natal, eu vou colocar aqui. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos continuar. De volta pra mesa foi a parte mais intensivona desse vídeo inteiro, que é quando eu começo a limpar as minhas canetas e estojos. Esse estojo azul, ele era um dos que tava mais, assim, terríveis, né? Não totalmente, porque eu limpei ele, como eu falei pra vocês, né, no início do vídeo, ele foi um dos gatilhos pra fazer, porque ocasionalmente eu acabei passando paninho nele e percebi que, tipo assim, a cor dele era muito diferente da que tava. E aí, quando eu comecei a tirar essa camada de sujeira, eu acabei não terminando justamente porque eu sabia que eu ia gravar esse vídeo, e aí nesse vídeo eu acabei só limpando os cantinhos e também limpando ele por dentro. E aí, gente, aproveitando para dar uma dica para vocês em relação ao armazenamento dos materiais em estojo. Os lápis em geral e principalmente os limpa-tipos, eles podem ser assim geradores de sujeira. Então, se você tiver como armazenar tudo em um lugar separado, é mais interessante. Por exemplo, os lápis é uma coisa que eu já comecei o vídeo com vocês com isso feito, mas foi algo que eu decidi fazer justamente por conta disso, que foi colocar eles num porta-lápis separado. E como é lápis, não tem risco de soltar tinta nem nada do tipo, a gente pode deixar eles em pé, então é melhor fazer isso, porque dentro do estojo eles estavam sujando demais, principalmente quando a gente aponta, que eles acabam saltando um pouquinho do grafite, sabe? E aí isso suja as outras canetas, suja o próprio estojo, então se tiver como armazenar eles em outro lugar, é interessante, ou se não, pelo menos separar das canetas, que foi algo que eu fiz também já tem um tempo. O limpa-tipos é a mesma situação, principalmente se você for armazenar ele solto. É legal ter um potinho ou alguma coisa que você possa envolver ele, tipo um plástico. Normalmente eles já vêm, né, de fábrica com um plástico ou alguma coisa assim que você pode guardar pra continuar armazenando, porque senão ele fica igual a massinha grudando nas outras coisas e vai deixando pedacinhos, é horrível. Felizmente o novo que eu comprei, ele vem com uma caixinha, eu deixei separado, só que eu não uso limpa-tipos inteiro, eu sempre divido ele em 2 limpa-tipos. Então um eu deixei no mesmo plástico e o outro eu deixei na caixinha. Isso é bom porque já não fica contaminando os outros materiais, né, e eu também tirei as canetas desse estojo e coloquei num estojo separado, e aí vocês vão ver também que eu acabei limpando elas. Já as canetas, né, aproveitando que eu falei sobre isso, é importante lembrar da gente ter cuidado na hora de fazer o armazenamento dessas canetas. Então, por exemplo, se for uma caneta que solta muita tinta, talvez não seja interessante deixar ela com a ponta para baixo. Então, se for guardar num porta-lápis, talvez é melhor você colocar num estojo nesse caso. Enquanto que as canetas que têm 2 pontas, é importante guardar elas em um plano que elas fiquem horizontalizadas, sabe? Então, deitadinhas ali para poder não correr risco de uma ponta receber mais tinta que a outra e você, né, não conseguir usar a caneta da forma que ela precisa ser usada. Meu Deus do céu, essa daí foi uma das partes que eu acho que durou 40 horas dessa jornada, que foi ficar apontando os meus lápis. Só que eles estavam necessitados, nossa senhora. Eu tenho um pouco de preguiça de ficar apontando, principalmente lápis de cor, sabe? Então pra mim sempre faz muito sentido fazer esse intensivão de apontamento de lápis. E aí eu acabei fazendo primeiro ali com o apontador, mas como alguns lápis são mais quebradiços, principalmente esses da Supersoft, que eu não sei se é por conta da Supersoft em si, tipo a linha ser assim quebradiça, ou porque eu fico deixando os lápis caírem, né? Quando a gente derruba o lápis, ele fica quebrado por dentro, não é nada legal. E aí o estilete ajuda muito porque ele consegue prender melhor a ponta do lápis na madeira. Ó, gente, eu tô separando aqui agora uns lápis de cor, porque tudo que eu tinha eu coloquei aqui. O Faber-Castell, principalmente, eu deixei nessa latinha. E aí, aqui eu deixei Maped e Faber-Castell também, só que essa linha é da Supersoft. Aí eu deixei nessa parte porque são os que eu uso mais, geralmente, a pintura.
E o da Faber eu uso eu uso menos do que esses aqui, mas uso. Então eu vim acumulando há muito tempo o lápis de cor que eu ia comprando, eu ia ganhando. E eu percebi que eu tinha esses aqui guardados, aqui também misturado, muita cor repetida, de tipo 2, 3 kits. E o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu encontro algum lugar que eu possa doar esses lápis. Eu tenho uma ideia já de um local que atende crianças, eu acho que pode ser muito útil. Eu vou inclusive dar uma olhada depois ali em alguns livros de infanto juvenil e tal, que eu acho que eu tenho aqui e que não faz sentido eu manter, né? Não uso, não leio e tal. E aí eu vou tentar ver se eu consigo dar embora eles. Eu já tenho uma quantidade, eu acredito aqui, né? Principalmente esses da Faber-Castell, que é os que eu levo pra sala quando é o caso. Eu acho que já é razoável, eu acho que já atende bem. Não preciso ter tantos quanto eu tenho. E aí é isso, eu vou dando espaço também pra entrar outros kits. Eu tenho muita vontade de ter aqueles lápis de cor oleoso, sabe? Como um Caran-d'Ache da vida. Nossa, tudo de bom. E eu vou dar espaço aqui pra que eles possam entrar no futuro, né? Quem sabe? Aí o que eu fiz é que tem até uns mapas também que eu achei repetidos. O que eu fiz foi pegar os que estavam com o tamanho maior, então tipo eu tinha 2 vezes, mas o outro tava pequeno, aí eu fico com pequeno e tá dando os grandes pra ficar, né, também os kits com os lápis tudo pequenininho. Eu vou colocar nessa caixa, porque é mais fácil. Não deu pra preencher ela toda, tá vendo? Pô, aqui tem quantos lápis? Não vou nem contar, mas tem bastante, né? Tem pelo menos uns 2 kits quase, vamos dizer, se fosse o caso. Mas é isso. Aí eu também coloquei aqui nessa caixa lápis menorzinhos, os cotoquinhos eu coloquei aqui dentro, porque quando eu coloco ali em porta-lápis fica horrível de identificar quando eu quero pintar com eles. E acaba que eu não uso. E é ideal usar logo, né? Já estão muito pequenos, vamos fazer eles acabarem logo pra gente poder dar entrada em novos. O que acontece? Apontei todos os lápis de cor, como vocês viram aí. E os lápis grafite também. Eu gostei dessa configuração deles dentro da caneca. Não sabia se eu ia manter, mas eu resolvi manter sim, achei que vai funcionar. E aí deixei pro estojo só as borrachas, aqui também ficaram as lapiseiras. Ó, lapiseiras, esses lápis como eu falei pra vocês, que são mais cotoquinhos. Eu deixei aqui. E de quebra eu deixei pra não dizer que não tinha. E vai que eu pego o estojo e saio pela casa, vou pra algum lugar e depois chego lá e não tem. Eu deixei esse lápis como um modelo HD e deixei um 2B aqui só pra, né, pra quando precisar. Eu tirei os lápis daqui também, gente, porque eles estavam sujando demais. Eles sujam muito o estojo, fica pintando os outros materiais, vocês viram a luta que foi pra eu poder limpar as lapiseiras. E, inclusive, os apontadores, eu também parei de deixar aqui por conta disso, que eles ficavam soltando as pontinhas de dentro e sujava tudo. E aí é complicado, né? Então eu achei melhor fazer isso. Esse outro aqui eu limpei tem pouco tempo, então eu não vou limpar não. Aqui tem os negocinhos de prender papel. E eu acho que é isso, gente. Finalmente posso dizer que alguma coisa a gente finalizou. Todos os meus estojos estão devidamente limpos. Mas vamos dar uma liberada aqui nessa mesa logo, né? Pra gente poder sentir que alguma coisa já tá tomando forma. Eu ainda tenho que passar um pano no chão e tal. Ainda tenho essa parte pra fazer. Eu comecei com vocês, devia ser umas 10 da manhã. Agora são 4 da tarde. A minha meta era acabar 4 da tarde, mas eu tô longe disso. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Ah, eu ainda quero dar uma olhada nas prateleiras. Pra ver se eu vou guardar algum livro ou não. Mas a gente vai ver e vocês vão ver juntos comigo, tá? Bora lá, bora dar continuidade. Bom, depois dessa sessão de apontamentos de lápis, limpeza de estojos, canetas e tudo mais, a gente tá quase finalizando. Eu passei um paninho ali na minha mesa e fui pra parte que eu mostrei pra vocês ali no início do vídeo também, que é onde ficam as coisas da faculdade, algumas agendas e tudo mais. Eu não tava muito inspirada nesse momento que eu fui limpar ali, então eu não mudei praticamente nada, eu só reorganizei e limpei todas as coisas. Também tirei alguns materiais, tipo textos antigos da faculdade que eu não ia mais querer usar. Coisas assim que eu podia descartar, já fui descartando de papel. Gente, eu já tava bem acabada nesse momento também. Já era sei lá que horas, não tava mais aguentando. Então eu já realmente tava só tipo, vou limpar aqui, vou jogar isso fora, mas não vou ficar tipo pensando onde que eu vou botar cada coisa, porque ia demorar mais. Então eu só organizei ali mesmo os papéis, o que ia pra outros classificadores, o que ia ficar por ali mesmo. Esse semestre, inclusive, nossa, recordista, foi o que eu menos gostei papel, foi o que eu menos imprimi coisa, mas também eu tive menos disciplinas, então deve ser por conta disso. Aí eu coloquei esse negocinho preto, que é uma bandejinha, né, que a gente guarda os papéis ali mais pro canto, que ele tava muito pra fora, e eu não vou ficar mexendo muito nisso pelos próximos meses. Ai, que alegria falar isso, gente, estou de férias. Mas aí eu fui pra parte da prateleira, meio que só colocar um livro mesmo que eu tinha tirado lá de cima, e como ela é muito alta, eu não fico mexendo com constância, né, então eu aproveitei pra guardar ele. Dei uma arrumadinha embaixo e fui pra parte de limpar os materiais. Aí eu limpei os godês, os copos, os pincéis, lavei tudo bem bonitinho. Essa parte do godê de aquarela eu costumo limpar assim mesmo, tá, gente? Vou com um pincel, esse pincel mais velhinho que eu não uso tanto. Coloquei um pouquinho de sabão e daí esfreguei só pra tirar essa tinta velha, tomando cuidado pra cair o mínimo possível de água dentro da parte que eu guardo as aquarelas. Como ele é um godêzinho que eu coloco as minhas aquarelas de bisnaga, não tem problema ficar contaminando, digamos assim, essa parte, porque ela não é a pastilha original, sabe? Inclusive, se alguém souber, gente, como é que limpa esse negócio de tinta acrílica, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não consegui tirar com água e nem com reza braba. Eu acho que tem que ser um solvente, mas eu não tenho certeza e eu não quero mexer com essas coisas sem saber. Então, se você souber como tira tinta acrílica de godê e tal, me fala aqui nos comentários, por favor.
terminar. Eu tô acabadíssima, mas finalmente a gente limpou e organizou todos os materiais, então em cima da mesa tá assim. Aqui são os livros que eu falei pra vocês que eu ia procurar pra dar embora, e os lápis de cor, aí vai ficar aqui por enquanto, mas sem ele, imaginem sem ele, deixa eu tirar aqui pra ficar mais limpo, aí ficaria assim. Eu deixei esse estojo aqui porque eu provavelmente vou usar e tal, agora que eu tô de férias eu tô desenhando bastante, voltando com os meus cursos de desenho. Deixei esses livros aqui, que são os que eu tô lendo ainda no momento, tem esse Fahrenheit 451, tem esse Cidadania no Brasil e Revolução dos Bichos que eu tô relendo. Aí aqui eu deixei todos os lápis bonitinhos e apontados, dá gosto de ver, e as canetas, tesouras e tudo mais que eu já tinha mostrado pra vocês. Aí aqui o notebook, e ali fica tipo garrafa, essa agendinha com as tarefas e tudo mais. Aí desse lado, que não está tão bonito por enquanto, porque vocês estão ligados, né? Eu lavei as coisas aqui, os pincéis, o godê, aí eu abri eles aqui pra poder esperar secar. Então por enquanto ele tá assim, mas vai ficar melhor depois que eu tirar isso tudo daqui. Essa é uma área, na verdade, que ela é bem transitória. Eu tô sempre mudando, ela é uma área que eu tenho a questão da faculdade, que eu armazeno algumas coisas aqui, livro, texto e tal. Então eu ainda não descobri um jeito de deixar ela bem bonita, mas ela está limpa e organizada, e hoje isso vai me bastar, tá? Então ali eu deixei as agendas e alguns livros que eu tenho que devolver da professora, por causa da orientação do TCC, e aqui ficou, tipo, coisinha de papelaria que eu já falei pra vocês, né? Os post-its, marca-página e tudo mais, tá aqui nessa parte. Aí caminhando pra cá, nós temos essa baita evolução, que foi esse cantinho de materiais. Então aqui ainda estão as coisas de aquarela, eu só vou esperar os pincéis e o godê pra poder devolver pra cá, mas aqui já tem algumas coisinhas que estavam antes, e aí tudo que tava aqui meio que continua aqui, eu só reorganizei. Então aqui tem a caixa com as minhas tintas guache, acrílica, tinta de tecido, tinta PVA, todo esse tipo de tinta tá aqui. Aqui é aquela caixa que tava com os sketchbooks, eu mantive ela aqui bem pra baixo, porque isso dificilmente eu vou pegar isso aqui, né, então não tem problema. Desenhos de curso, tem desenhos aleatórios, mas tá tudo ali organizadinho nesses classificadores. Aqui em cima eu deixei essas duas telas, que provavelmente eu vou reutilizar, por isso que elas estão aqui ainda. E tem esses materiais que eu tô devendo vídeo e em breve, em algum momento, eu vou conseguir gravar esse vídeo e vou trazer pra vocês. São materiais de AliExpress. Aí aqui ficaram os estojos, que provavelmente vão ficar todos juntos. Esse daqui é o que eu levo pra faculdade, estágio da aula e tal, então ele também não fica aqui sempre, mas tá aqui por enquanto agora que eu tô de férias. Isso daqui que inclusive estava errado, gente, ó, eu reclamo tanto dessas canetas da Touch e eu tava armazenando errado. Elas têm que ficar deitadas, não pode ficar em pé porque, né, é caneta de duas pontas. Então eu deitei elas aqui, corrigi meu erro, não sei se vai adiantar muito agora. Essa caixa tava aberta, eu resolvi fechar pra ganhar um espaço de empilhar aqui, então ela tá com vários papeizinhos e coisas tipo adesivo, e eu tirei os meus adesivos favoritos e joguei lá no móvel da impressora, porque eu acho que fica mais fácil pra mim de lembrar onde estão. Aí aqui essa é a caixa que eu falei pra vocês que era uma caixa nova, eu coloquei aqui cola de carvão vegetal, aí aqui tem uma posca, piloto, caixa de lápis de cor, aliás, duas caixas, essa daqui é aquarelável. Aqui atrás também eu trouxe pra cá uma aquarela de bisnaguinha da Pentel, uma caixa de giz pastel oleoso e essa caixa de tinta acrílica que também faz parte dos materiais de teste. E aí é isso, aí tem esses materiais que ficam fáceis de acessar quando precisar, mas que ao mesmo tempo não é uma coisa que eu tô sempre pegando, é bem de vez em quando mesmo. Aí no andar de baixo eu deixei também materiais, então aqui tem papel, todo tipo de papel, papel colorido, papel tipo recorte, aí ficou minha prancheta também que eu uso bastante pra desenhar, embaixo tem papel Palines, papéis de 180 gramas, e aqui dentro também são papéis mais ou menos nessa espessura, só que pequenininhos. Aqui ficaram os meus sketchbooks que eu tô usando no momento, e embaixo todos os meus papéis de aquarela. Bom, gente, conseguimos finalizar. Nós cumprimos nossa missão, o quarto está organizado, os materiais estão com outra cara, limpos, maravilhosos, os lápis todos apontados, a mesa branquinha, tudo lindo, maravilhoso. Eu que assim, né, tô destruída, acabada, gente, são 5h30 da tarde, eu comecei isso pra vocês terem uma ideia, 10 da manhã com vocês, então assim, eu fiquei praticamente o dia inteiro aqui organizando, tinha muita coisa, mas realmente fazia muito tempo que eu não fazia isso, não fazia esse destralhamento, sabe? Então eu espero que esse vídeo tenha sido inspirador pra vocês também, caso vocês queiram fazer o mesmo processo aí, seja no final do ano ou não, é sempre importante a gente estar, né, com o nosso cantinho organizado. E aqui o meu quarto é o espaço que eu fico praticamente a vida inteira, é a minha casa, então eu fico muito mais produtiva quando o meu ambiente, ele também tá, sabe, alinhado com isso, ele tá organizado, aí eu me organizo e aí as coisas fluem. Assim, não tá do jeito que eu queria ainda, principalmente a parte aqui do armário da cama, que vocês viram, ele tá bem caótico por dentro. Porque é isso, tem 4 anos de material da faculdade ali guardado, tem muitos anos, muito mais anos que isso de desenho antigo, sabe, desenho acumulado, pintura. Então, assim, não tem muito como eu me livrar dessas coisas, não são coisas que eu posso simplesmente jogar fora e ganhar espaço. Então eu acho que o ideal aqui seria eu arrumar algumas caixas pra organizar e até eu comprar a caixa organizadora, tá ficando aqui entulhadinho. Mas eu espero, né, isso é uma meta aí, inclusive talvez pro ano que vem, né, eu comprar essas caixas, dar uma repaginada aqui. E se acontecer de eu voltar com esse processo, eu trago vocês de novo, se vocês gostarem, claro, né, desse vídeo. Então já deixa um like aqui pra eu saber se vocês curtiram esse conteúdo e poder trazer mais como esse. Se você assistiu até aqui, muito obrigada, considere se inscrever no canal pra mais conteúdos parecidos. E é isso, gente, feliz 2026 e até o ano que vem. Abraço!
Acho que ainda tem vídeo esse ano, mas é isso. Feliz ano novo. Tchau, gente. Agora eu vou comer um panetone e me desmanchar aqui no chão.